Oi, turminha do quinto ano, manhã e tarde. Hoje são 5 de maio, uma terça-feira, e nos encontramos novamente, estamos juntos, de modo virtual, não é isso? Para mais uma aula de matemática. Espero que com o auxílio de ontem, né? Da aula de ontem vocês tenham compreendido um pouco acerca de frações, tá? Vocês tenham relembrado esse assunto, né? Porque já é um assunto trabalhado em anos anteriores, né? Terceiro, quarto ano, a gente já vê alguma coisa acerca de frações, certo? E ontem eu fiz uma explicação simples, né? Mais compreensível, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, certo? E tenham respondido corretamente as questões propostas, tá? Então, lá na página inicial, né, na página 1 do livrinho, né, no segundo módulo de matemática, eu pedi para que vocês analisassem ali a imagem, né? E aí nessa imagem nós temos uma mãe e duas crianças, né? Temos ali a hora do lanche, né? Que está sendo dividida um bolo, né? E ela distribui para cada criança, ela dá para cada criança uma parte, né? Ela divide esse bolo em 8 partes iguais e ela dá uma parte para cada criança, né? E aí ele pergunta como eu represento essa divisão em forma de fração, né? Ele diz que fração do bolo as crianças receberam, né? Isso, e que fração do bolo sobrou. Então, como é que eu represento isso de modo fracionário, né? Então, para a primeira pergunta, que é a que eu fiz para vocês, quanto cada criança recebeu do bolo, né? Então, eu vou representar isso aqui, ó, 1 sobre 8, ou 1/8, tá? Então, as crianças receberam um pedaço de 8 que foi dividido o bolo. Então, eu represento dessa forma, 1/8, certo? E aí ele pergunta que parte sobrou do bolo. Então, sobra do bolo, isso aqui, ó, 6 partes de 8. Então, sobra 6/8. Ok? Então, essa é a nossa resposta das perguntinhas que eu fiz para vocês. Então, eu espero que no caderno de vocês tenham respondido a alternativa A e B, tá? E aí eu pergunto para vocês também, aqui sólidos geométricos, a forma da jarra de suco, né, que está aí na mesa, e também a lixeira, ela representa. Então, a jarra, ela representa um cilindro, tá? E a lixeira representa um paralelepípedo, tá? Então, eu espero que vocês também tenham respondido essas questões, tá? E lá na página 3, eu também peço para que vocês analisem, né, uma sala de aula, né? Nós temos aí a professora e ela dividiu, né, isso círculos, vários círculos, né, em partes iguais sobre a mesa. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos, tá? Então, o círculo laranja, como é que eu posso representar, que eu vou estar representando esse círculo laranja? Então, meus amores, para cada uma dos círculos, né, representados sobre a mesa, é essa a resposta que nós vamos ter. No primeiro círculo nós temos aí um todo, né? Ele é um único círculo, ele está todo pintado, não está dividido, então nós temos um todo inteiro, né? E aí depois nós temos o círculo dividido em duas partes, então nós temos 1 sobre 2, ou a metade, né? E depois nós temos 1/3, não é isso? 1/3.
que é o todo dividido em 3 partes. Aí nós vamos ter 1/3, tá? Logo após, nós teremos 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 e depois nós vamos ter 1/8 ou 1/8, que é o todo dividido em 8 partes, certo? E antes de continuarmos a nossa atividade, eu gostaria de ressaltar para você a importância, né, de representarmos corretamente uma fração. Sempre que eu vou representar uma fração, eu devo representar essa fração com essa linhazinha sempre na horizontal, tá? Nunca escrever essa linha na vertical, que às vezes a gente confunde, a gente responde, a gente coloca faz essa representação, faz essa linha na forma vertical, mas o correto é sempre apresentarmos essa linha, tá, na forma horizontal, sempre na horizontal. Quando você for fazer uma fração, sempre coloque essa linha na horizontal, certo? Bom, alunos, uma outra dica que eu quero deixar para vocês, né? Eu quero estar explicando para vocês aqui é que esse número, tá? Ou esses números, né? Então vamos lá. Esse número da parte superior, tá? Esse número ele é o número da contagem, tá? Esse é o número da contagem, tá? Ele diz quantas repartições, tá, ou parte nós temos, quantas repartições ou quantas partes nós temos, tá? Diz quantos foram contados, esse número, tá? Diz quantas foram contados, diz quantas partes sobre as quais nós estamos conversando, tá? As quais nós estamos conversando. Conta esse númerozinho aqui, ele conta as partes ou as repartições. Então, o número superior, ele conta as partes ou as repartições, tá? O número da parte inferior, tá? Aqui de baixo, tá? Esse número da parte inferior, ele diz o que está sendo contado. O que eu estou contando? Por exemplo, no caso aqui, né? Se ele for um 4, quer dizer que estamos contando quartos. Então, aqui nós temos 1/4, tá? 1/4. Se ele for um 6, aí nós estamos contando 1/6, tá? 1/6. E assim por diante, tá? E assim por diante. Então, simplificando, fica a dica. O número da parte superior, ele conta. O número da parte inferior diz o que está sendo contado. Conta, diz o que está sendo contado, certo? 1/4. Bom, na página 3, ele vai falar acerca de frações, né? Continuando, né? Frações, parte do todo, né? E aí ele tem uma troca de ideias que vai falar sobre o mistério do sono, né? E aí ele vai falar, né, que tem gente que gosta de acordar cedo, né? Tem gente que precisa acordar cedo, e tem gente que detesta acordar cedo, tem gente que não acorda cedo, né? Tem gente que dorme em horários que podem parecer esquisitos para a maioria das pessoas, né? Como, por exemplo, vai dormir 2, 3 horas da manhã de madrugada, né? E depois acorda 5 horas, toma um café, faz um lanche, volta a dormir novamente, aí acorda 11 horas, né? E tem gente que fica acordando, dorme 2 horas, aí acorda, passa 30 minutos, dorme mais 2 horas, acorda, passa 30 minutos, né? Então,
cada pessoa tem o seu relógio, né, o seu ritmo, né, para isso. E aí ele vem trazendo uma curiosidade acerca de Leonardo da Vinci e de Napoleão Bonaparte, né? Ele diz que Leonardo da Vinci, que era um cientista, ele dormia cerca de 15 minutos por hora durante as 24 horas. Ou seja, que a cada 1 hora, né, ele dormia 15 minutos. Já o imperador Napoleão Bonaparte, por sua vez, deitava-se antes da meia-noite, né? Deitava-se às 23h30, 23h45, 23h20, enfim, antes da meia-noite, tá? E acordava às 2 horas da madrugada para trabalhar, passava algumas horas, voltando a dormir, deitar novamente às 5 para levantar às 7 da manhã. Então esse era o ritmo dele, né? Então o ser humano ele passa cerca de 1/3, tá? 1/3, certo, gente? E 1/3, como é que eu represento, né, essa parte que o ser humano ele passa dormindo, né? O ritmo acelerado do mundo moderno leva o homem a tentar resistir ao sono. Este fenômeno que consome uma parcela tão significativa do seu tempo. No entanto, ele sempre acaba se rendendo e dorme. A gente dorme, tem que dormir, né? E aí, como é que eu represento a parte da vida em que a maioria dos seres humanos passa dormindo, né? Que é 1/3. Então, eu vou colocar aqui, ó, gente, 1, né, sobre 3. Então, eu tenho 1/3, tá? Então, desse modo, eu represento a parte em que nós, seres humanos, passamos dormindo, né? Então, o inteiro, tá? O inteiro, ele foi dividido em 3 partes, tá? Então, esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais, né? Então, o inteiro representa a vida inteira do ser humano e os quadradinhos que estão aí na figura de vocês, ou esse número 3, representa a parte da vida em que as pessoas passam dormindo, tá? Passa dormindo. Então, nós temos outras explicações na página 4. Eu gostaria que vocês analisassem a página 4 e como atividade para casa vocês fizessem a página 5, respondessem a página 5 e a página 6, tá? Todos vocês, um maravilhoso, um abençoado dia. Até amanhã. Tchau!